Olá, caros alunos, estamos aqui para a nossa terceira videoaula, onde nessa videoaula vamos conhecer as estruturas de decisão, resolver problemas com estrutura sequencial e condicional por meio de pseudocódigos, bem como reconhecer e utilizar algumas funções pré-definidas para auxílio na resolução dos problemas. O que seriam esses pseudocódigos? Pseudocódigos, pessoal, na verdade, é uma escrita por meio de regra pré-definida dos passos a serem seguidos para a resolução de um problema. É o resultado da análise e resolução de um problema exposto em um enunciado. Em outras palavras, é seguir um passo a passo, é a descrição, a narração de um passo a passo para que podamos chegar a uma solução. Para declararmos esses pseudocódigos, fazermos pseudocódigos, teremos estrutura básica e essa estrutura será baseada em regras. Essas regras são mais arbitrárias, pois trazemos de nosso idioma palavras que representarão comportamentos e ações que deverão ser tomadas pelo algoritmo. A exemplo, temos uma estrutura básica de um pseudocódigo, onde teremos o algoritmo, dado um nome a esse algoritmo, variáveis, onde listaremos as demais variáveis que comporão o pseudocódigo, a palavra início, que dará início ao algoritmo, abaixo teremos um bloco de variáveis e constantes, que descreverão todo o pseudocódigo, e a palavra fim ao final, para dar fim ao algoritmo. Declaração das variáveis serão manipuladas no algoritmo devem ser entre palavras reservadas variáveis e início. Toda variável utilizada deve ter um nome e um tipo, que já vimos na aula passada na declaração das variáveis. Para exemplo de declaração de variáveis, temos aqui um exemplo de pseudocódigo, onde temos o algoritmo variáveis. Variáveis A, inteiro, B, real, C, caractere e D, literal. O que queremos dizer com isso? Que a variável A será do tipo numérica inteira, a variável B será do tipo numérica real, a variável C será um caractere e a variável D será uma literal ou string, que declarará uma mensagem ou uma frase. Para a questão de atribuição dessas variáveis, se dá quando precisamos armazenar algum valor para ser usado posteriormente em nosso algoritmo, seja esse o uso em operações ou na simples informação para o usuário, onde teremos um identificador, o sinal de atribuição e a expressão, onde esse identificador é o nome da variável ao qual está sendo atribuído o valor. E teremos também o símbolo da atribuição. Há um exemplo da atribuição de valores em pseudocódigo, teremos aí, novamente, exemplo, o algoritmo variáveis. Declaramos o nome do algoritmo, a variável A, de inteira, daremos início ao pseudocódigo e diremos que a variável A recebe o valor 1. Então, aí estamos declarando que A terá o valor de 1. Os comandos para entrada e saída é onde precisamos de alguns dados no algoritmo para entrar e sair com esses dados. Para tanto, utilizaremos os seguintes comandos. Na questão da entrada, como já vimos, leia. Na questão da saída, teremos o escreva, sempre acompanhado do valor ou nome da variável. Exemplo de um pseudocódigo com entrada de dados, teremos o algoritmo entrada de dados. Variáveis, declaramos idade como inteiro, salário como real e nome como literal. Daremos início com a palavra início do algoritmo, aí diremos escreva, abre aspas, digite seu nome, fecha aspas. Leia, vou ler o quê? A variável nome. Escreva, digite a sua idade.
vou ler a variável idade. Se escrevo digite o seu salário, eu leio o valor do salário. Para fim, teremos um escreva novamente, que diremos olá, declarar o nome da pessoa, você tem, declararemos a idade e recebe, sairá o salário. Ao final disso tudo, teremos a frase olá, fulano, você tem idade tanto e recebe um salário tanto. Nos pseudocódigos, para enfrentarmos problemas adicionais que venham a ter em consequência de uma maior utilidade do algoritmo, para que possamos expandi-lo mais, podemos resolver esses problemas utilizando a estrutura condicional. A estrutura condicional são comandos de decisão ou de desvio que fazem parte das técnicas de programação que conduzem à estrutura de programa que não são totalmente sequenciais. A exemplo dessas estruturas condicionais, temos o se, então, se não, se, então, se não e o fim no se. No desvio condicional simples, chamado de se então, a estrutura de decisão se normalmente vem acompanhada de um comando, ou seja, se determinada condição for satisfeita pelo comando se, então execute determinado comando. A exemplo, nós temos se a condição, então comandos daremos para que essa condição verdadeira seja feita. Daremos um fim se e aí novamente outros comandos. A exemplo, imagine um algoritmo que descreve uma mensagem caso o terceiro número lido seja maior que a soma dos outros dois números lidos. Vamos lá? Temos o algoritmo exemplo se então. Vamos declarar as variáveis após a palavra var, onde eu tenho num1, num2 e num3, que serão real. Demos início, vou ler o número 1, leio o número 2 e leio o número 3. Se o número 1 mais o número 2 for maior do que o número 3, então eu vou escrever o terceiro número é maior que a soma dos outros dois. Fim se e fim do algoritmo. Na estrutura de decisão se, então, se não, funciona exatamente como a se, com apenas uma diferença. Em se, somente podemos executar comandos caso a condição seja verdadeira, diferente do se não, pois sempre um comando será executado independente da condição. Ou seja, caso a condição seja verdadeira, seu comando será executado. Caso contrário, o comando da condição falsa é que será executado. Para comandos, temos o se, a condição, então, teremos os comandos para a condição verdadeira. Se não, ao caso da condição ser falsa, teremos comandos para a condição falsa. Demos um fim no se e atribuiremos outros comandos adiante. A exemplo do se não, com base no exemplo anterior, temos se a média for maior que ou igual a 5, então, se média for maior que ou igual a 7, escreva aluno aprovado. Se não, escreva aluno necessita fazer outra avaliação. Demos um fim no se não, escreva aluno reprovado. O que quer dizer? Que se o aluno tiver uma nota maior que 7, maior que ou igual a 7, escreverá aluno aprovado. Se ele não tiver maior do que 7, mas que seja maior que ou igual a 5, será escrito aluno necessita fazer outra avaliação. Se não satisfeita nenhuma das outras duas condições, o aluno escreverá aluno reprovado. Exemplo 2. Considere o problema a seguir, onde se estabelece 3 condições para se calcular o reajuste de salário de um funcionário. A primeira, para salário menor do que 500, o reajuste será de 15%. Para salário maior que igual a 500, mas menor que igual a 1.000, o reajuste será de 10%. Para salário maior que 1.000, o reajuste será de apenas 5%. Baseado num fluxograma,
onde temos início, vou ler o salário e, baseado no valor desse salário, faremos então salário menor do que 500, então eu farei número do salário, recebe salário, vezes a porcentagem, no caso 15%. Se não, salário vai receber salário vezes 10%, se não, salário vezes 5%. Vou descrever o salário e dar fim ao algoritmo. Além dessas estruturas de decisão, temos também a escolha e o caso. A estrutura de decisão escolha-caso é utilizada para testar na condição uma única expressão que produz um resultado, ou, então, o valor de uma variável que está armazenado num determinado conteúdo. Compara-se, então, o resultado obtido no teste com os valores fornecidos em cada cláusula. No caso, uma variável OP é recebida e seu conteúdo é testado. Caso uma das condições seja satisfeita, é atribuída para a variável título a constante literal, opção X. Caso contrário, é atribuída a constante literal, opção errada. Vamos ao algoritmo. Algoritmo, título, recebe, aspas, leia OP, escolha OP. Caso 1, título, recebe a opção 1. Caso 2, o título recebe a opção 2. Caso 3, título recebe a opção 3. Caso 4, título recebe a opção 4. Caso 5, título recebe a opção 5. Outro caso, título recebe a opção errada. Fim da escolha, escrevo o título. Então aí eu tive 5 casos para títulos e 5 opções diferentes. Não sendo satisfatória nenhuma das 5, a opção vai constar errada. Temos também os comandos de repetição, que são estruturas que permitem uma sequência de comandos seja executada repetidamente até que uma determinada condição de interrupção seja satisfeita. Então, a título de sintaxe, teremos enquanto x, faça, repita até x, para de até faça. Então, enquanto uma condição for verdadeira, faça. Enquanto repita essa condição até ela se tornar falsa. Para de até faça. Enquanto x, faça. Nesse caso, o bloco de operações será executado enquanto a condição x for verdadeira. O teste da condição será sempre realizado antes de qualquer operação. Enquanto a condição for verdadeira, o processo se repete. Podemos utilizar essa estrutura para trabalharmos com contadores. Exemplo, algoritmo, exemplo, enquanto x, faça. Variável j do tipo inteiro. Dou início ao algoritmo e digo j recebe 0. Enquanto j for maior que ou igual a 100, eu farei j recebendo j mais 1. Fim do enquanto, fim do algoritmo. A próxima, repita até x. Nesse caso, executa-se primeiro o bloco de operações e somente depois é realizado o teste de condição. Se a condição for verdadeira, o fluxo do programa continua normalmente. Caso contrário, serão processados novamente os comandos até do teste da condição. Mais um exemplo, onde temos o exemplo repita até x. Variável j vai receber inteiro, j recebe 0 e repetirei j recebendo j mais 1 até que j seja maior que 100. Então, enquanto j não for maior do que 100, sempre repetirá j recebe j mais 1, até fim do algoritmo. Para de até faça é um comando que possui a característica para ser executado uma sequência fixa de vezes de acordo com um incremento fixo. No caso, no comando, na forma padrão, esse incremento é 1.
O comando para, de, até, faça pode ser substituído por outros comandos de repetição com certa facilidade. Vamos ao exemplo, onde temos o algoritmo, exemplo, para, de, até, faça. Novamente, J recebe inteiro, dando início, e para J de 0 até 100, faça. Enquanto J estiver nesse loop de 0 até 100, eu farei e será repetido aquele mesmo comando. Dei um fim no para e fim ao algoritmo. Chegamos ao final de mais uma videoaula, em que você teve a oportunidade de conhecer e aprender os conceitos sobre pseudocódigos, declaração de variáveis, constantes e atribuições, além de conhecer as estruturas de decisão e repetição. Bons estudos e até a próxima aula.